Bom dia, crianças. Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo da terceira série de História, os índios, né? Os primeiros habitantes do Brasil, tá? Eu me chamo Lázara, professora estagiária do curso de Pedagogia do Instituto Marista Polo Balsa, né? E para nós entender assim, quem foram os primeiros habitantes do Brasil, a gente vai dar uma olhadinha, pega o livro aí, vamos abrir lá na página e vamos ver. Os índios são como nos referimos, tá? Aos povos originários. Eles que habitavam no território nacional antes da chegada dos portugueses. E antes da chegada dos portugueses em 1500, tá? E apesar do termo índio ser generalizante, os povos indígenas, eles são marcados por uma enorme diversidade cultural. E atualmente, os indígenas, eles lutam politicamente para garantir o quê? Para eles garantir o direito de demarcação territorial, tá? Ou seja, uma demarcação de terra para eles, tá? E os índios, eles nos referem aos povos, né? Os povos originários, né? Que os índios foi quem habitaram no território nacional antes da chegada dos portugueses, tá? Porque os portugueses, eles já chegaram em 1500, né? E antes deles chegar, os índios já existiam. E o que é ser índio? Quando nós estamos falando de índio ou de indígena, referimos-nos aos primeiros o quê? Aos primeiros habitantes do Brasil, tá? E eles foram os habitantes originais aqui presentes quando os portugueses chegaram, tá? Quando os portugueses chegaram, os índios já eram os primeiros habitantes do Brasil. E eles chegaram em 1500, os portugueses, né? Estima-se que nessa época havia o quê? Havia 5 e 7 milhões de indígenas, tá? Aí, ó, tá a imagem do índio, né? Com a flecha, sua oca. Tá aí a imagem bonitinha, ó. Olha aí o índio e tudo, tá? E os índios, eles possuem ligação direta com os povos que habitavam no Brasil antes da chegada dos portugueses, tá? E a Organização das Nações Unidas entende os índios como os povos e comunidade que possuem uma ligação histórica com a sociedade antepassada, tá? E que eles viveram no território brasileiro antes da chegada dos portugueses, como eu já falei aí, né? Um pouco atrás. Eles já moravam lá antes da chegada dos portugueses. E esses povos, eles entenderam-se como grupo distinto, tá? Na sociedade nacional. E possuindo suas próprias formas de se organizar. Essa definição mais técnica, ela era utilizada para quê? Ela era utilizada para entendermos que estamos falando quando nos referimos aos índios, e aqui no Brasil a identificação de uma pessoa como indígena, né? Ou não segue a linha da autoidentificação. No entanto, quando nós falamos dos povos indígenas, uma série de critérios que dialogam com essas definições, né, da ONU, né, que são utilizadas. E a identificação de um povo como indígena no Brasil, ele vale-se de fatores como a continuidade histórica com a sociedade pré-coloniais, ou seja, a decadência direta de povos que habitavam o Brasil antes de 1500, e os sistemas sociais e econômicos, tá? E políticos bem definidos,
que os povos indígenas eles possuem forma de organização distinta das e da sociedade nacional. Essas formas indígenas, elas não são padronizadas, mas elas são marcadas pelas diversidade. E identificar-se como os diferentes da sociedade nacional, a autoidentificação, como vimos, é um critério importante para que um povo ou pessoas possa ser classificado como indígena, tá? E quando o assunto são índio, nós precisamos entender que desde o início, que não estamos falando de apenas um povo, mas de centenas de povos, né, que estão reunidos sob esse termo, né? A diversidade cultural entre os povos indígenas é impressionante, né? O censo do IBGE em 2010, que era o último realizado, mostra que atualmente existe 305 etnias diferentes no Brasil, né? Que fala cerca de 274 línguas. E a diferença cultural, no entanto, ela não significa que os índios são obrigados a viver separados, tá? Ou seja, isolados na sociedade. Isso também não significa que eles não têm direito, sim, tá? E de inserir o desenvolvimento tecnológico em que vivemos. E sendo assim, um indígena tem total direito e autonomia de lutar pela sua preservação, né? Que a sua preservação é a sua cultura, é as suas tradições, é ter suas terras, é fazer uso de diferentes tecnologias, como o quê? Como o celular, né? E um índio, ele não deixa de ser índio, tá? Por falar português. Mesmo que vocês vejam um índio falando português, mas não vai influenciar. Ele nunca vai deixar de ser um índio, tá? Usar roupas ocidentais ou fazer um uso de tecnologia, né? Muitas pessoas, ela acredita que os índios não devem fazer uso desses artigos, porque eles possuem visões de mundo, marcando pelo desconhecimento e pelo preconceito em relação a eles, né? Qual é a origem do índio? Ó? Aqui a imagem, ó, da índiazinha, ó. Tá vendo? Ele acredita que os índios eles chegaram ao Brasil por meio de grupos humanos e que migrava da Ásia até a América. Tá aí, ó. A presença inicial do ser humano ao Brasil está diretamente relacionado com a sua chegada ao continente americano. A teoria mais aceita atualmente trabalha com a ideia de que grupos humanos entraram no continente americano pelo Estreito de Bering, que atualmente separa o quê? O Alasca da Rússia. Nessa teoria, afirma que o ser humano ele aproveitou o recuo do nível do mar para cruzar essas regiões há 25 mil anos. E posteriormente, uma segunda leva, vida de asa, terra cruzada, e esse estreito é tão estreito e tão se espalhando pelo continente. Vagarosamente, os seres humanos eles foram ocupando todo o continente americano, né? Eventualmente eles chegaram ao nosso território. Aqui o Brasil é a presença humana remota há cerca de 10 mil anos. E o geográfico Assis Nassib AB Saber conta que os grupos humanos eles penetraram ao território brasileiro, né? Por meio da onde? Por meio da Amazonas, tá? E nesse período a Amazônia ela possuía vastas planícies semiáridas e que facilitava a locomoção humana. E foi nesse contexto que os indígenas eles estabeleceram-se aqui a partir de então. E eles desenvolveram diferentes culturas, tá?
dialetos, visões do mundo e etc. E como nós vimos, né, quando os portugueses chegaram ao Brasil foi em 1500, havia cerca de 7 milhões de índios, tá? Por todo o território. Quando eles já chegaram, já havia esses 7 milhões de índios. E o historiador Boris Fausto, ele afirma que desde total, cerca de 5 milhões, eles viviam aonde? Eles viviam na Amazônia. E o resto era distribuído pelo restante das terras brasileiras. E nesse momento existe 3 grandes áreas de povoação indígena, que agrupa centenas de povos. A Amazônia, o Planalto Central e o litoral brasileiro. Esses locais eles eram habitados por diferentes povos, que tinham seus próprios modos de vida, ou seja, tinham o seu próprio sistema de convívio e guerra, né, uns com os outros. E o estilo de vida de milhões de indígenas, eles passou por profundas transformações, né? Quando os portugueses chegaram, a população de milhões deles foi o quê? Foi reduzida, né? De maneira drástica. E por que eles são chamados de índio? O termo índio ele foi estabelecido por Cristóvão Colombo, genovês, que chegou à América em 1942, e o término do índio foi estabelecido pelos europeus, né? Quando estes chegaram ao continente americano no final do século XV. Quem o cunhou foi quem? Foi Cristóvão Colombo, tá? Genovês, que liderou o que? A expedição espanhola, que chegou ao Caribe em 1992. Nessa ocasião, Colombo acreditou que havia chegando à Ásia, né? E como ele estava à procura da Índia, ele decidiu nomear a população, que aqui nele encontrou como os índios. E essas palavras demonstram o descobrimento dos europeus, né? Com relação à cultura indígena. E pois se utilizar de um mesmo termo para designar diferentes povos, assim, o índio, ele é um nome genérico, né? Que reúne todas essas populações que viviam na América e que ainda permanece aqui. E até a década de 1970, a utilização dos termos índio ou indígena, eles eram considerados por muitos povos, tá? Como os indígenas, como as ofensas, e uma vez que lembrava todo o histórico mortante a escravidão, né, causada pelos portugueses, que todos nós sabemos que a escravidão foi causada pelos portugueses, né, porque tais termos eles eram associados às coisas negativas. E na mentalidade popular, por conta da desinformação e do preconceito, né, e aí com o surgimento do movimento indígena, a partir dessa década, fez com que esse termo eles passassem a ser visto, né, como nomeações e que geram identidade, tá? E pois foram utilizados para construir aliança entre os diferentes povos, no sentido de fazer o quê? No sentido deles unir forças, né, para lutar pela garantia dos seus direitos no Brasil. E os índios no Brasil atual, existe quase 900 mil indígenas no Brasil, né? Que faz parte de mais de 300 etnias, né? Dando a diversidade cultural existente entre esses povos. Como já vimos, a diversidade é a palavra-chave para entendermos o quê? Para entendermos os indígenas. Então, cada povo, ele possui diferentes formas de organização social, política, econômica e também de relacionar-se com outros povos, né? E como o mundo exterior.
ainda assim pode existir semelhanças e aproximações entre os povos indígenas, né? Que atualmente os indígenas eles passaram por um processo conhecido como retomada, pelo qual eles retornam às suas regiões de origem para exigirem o direito de viver e ali resgatar a sua cultura original, né? E essa exigência dá-se pelo direito de demarcação das terras, assegurado pela Constituição, né? E que deve ser realizado pelo Estado. Os indígenas que viviam em terras demarcadas, como os Yanomami, eles têm o direito de quê? Os direitos à riqueza deles, e sendo que essas permanências ventilências só em caso de quê? De catástrofe ou de epidemia, né? Que eles podem ser retirados deles. E ainda assim, eles enfrentam o quê? Diversos desafios, né? Para que seja efetivamente respeitado. E isso só acontece porque uma grande pressão de fazendeiros, mandeiros e gripeiros é quem quer a exploração, né? A exploração irresponsável dos recursos naturais, né? Inclusive sobre as terras, que historicamente pertence o quê? Pertence a quem? Pertence aos os índios, né? E eles mencionados aí, Yanomami, por exemplo, eles tiveram o quê? Uma demarcação de terra reconhecida apenas em 92. E foi a demarca de terra no estado de Roraima, tá? E desde 2007 ele vem sendo constantemente invadido por garimpeiros que exploram o ouro e o diamante, né? O Brasil, ele existe uma instituição, né, governamental, cujo papel é mediar as questões que envolvem os índios, né? Os índios brasileiros, que é garantir a defesa de seus direitos, que trata da Fundação Nacional do Índio, né? Que é a FAUNA. E esses estudos, eles demarcam as terras indígenas, né? E o desenvolvimento político. E em benefício dos indígenas, entre outras ações, né? Como era o modo de vida dos índios? Aqui no Brasil, uma parcela dos índios, eles vivem em comunidade, mais conhecida como tribos. E essas comunidades, elas organizam por meio de uma relação, né? De parentesco ou por interesse comum, né? E eles são liderados por uma prática patriarca ou matriarca, né? De maneira geral, eles são comunidade indígena, que são exageradas por eles próprios, né? São geradas por eles próprios. E como grupo que possui relação de prestação, né? E os índios, em geral, eles têm o quê? Eles têm uma relação e uma conexão direta com a natureza. Eles não se enxergam como uma parte separada dela. E essa conexão, ela é completamente diferente da relação com que o homem branco tem, né? Com o natural. O importante é que para sua cultura uma serra que fica próximo da sua aldeia de origem não é exagerada, apenas com uma serra qualquer, né? Esse exemplo demonstra como a forma exagerada o mundo e a natureza para os indígenas, né? E é diferente daquele que nós estamos habituados. E os índios, eles deixam enormes contribuições para a cultura brasileira
E essa contribuição só acontece em áreas como alimentação e a linguagem, em muita prática do cotidiano. E os índios, eles ainda vivem de tudo aquilo que eles produzem, de tudo que eles conseguem extrair da natureza. É de que eles vivem. E alguns viveres como mandioca, como o milho, e são cultivos, né, em pequenas roças. A caça e a pesca também são importantes, né, na prática no sustento desse grupo. Embora existam determinados povos que não se alimentam de carne vermelha, como por exemplo, atualmente entre os maiores etnias indígenas no Brasil estão os seguintes, né, o Guarani, o Ticuna, o Caigangue, o Macuxi e o Guajajara, né? E o Yanomami, e entre outros. Aí a nossa aula terminou aqui e eu deixo um bom dia a todos. E eu quero que façam uma pesquisa sobre os índios, tá? E trazer essa pesquisa na próxima aula.